Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CFcast, o podcast da Caruaru Frios. Aqui quem fala é Bruno Lima, ao meu lado eu tenho o grande amor da minha vida, Verônica Lima. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CFcast. E hoje estamos aqui com um convidado de honra, o seu Adenildo, lá do Acácia Buffet. Pra gente é uma honra estarmos aqui, inclusive numa data importante pra gente, né? Que faz exatamente 3 anos que a gente se casou lá no Acácia Buffet. Eita, E foi acho que uma das melhores experiências da nossa vida, com pra falar a certeza, verdade, né? está na Algo lista, incrível. no top. E, assim, estamos aqui hoje para tanto entender um pouco do modelo de negócios do Acácia, no caso, quanto ao mesmo tempo sugar aí de conhecimento e aprender com essa pessoa que pra gente é referência, não só aqui na nossa cidade, mas a nível Pernambuco ou muito mais, com mais de 12 anos de experiência, né, seu Denildo? No segmento, sim, né. Então, veja, coincidentemente eu marquei a data sem saber, que eu não lembro, né. Então, assim, a gente tem um vínculo bom com os nossos noivos. Quando acaba, geralmente pronto, agora em outubro eu vou fazer um aniversário de um ano de um dos filhos dos casais que eu faço. Então isso é muito bom, né. Então empreender. É tão complicado empreender, né, quando a gente não tem, já posso falar? Com certeza, Pronto, fica à então vontade. a gente começou como? Eu sempre fui muito fascinado por cozinha, por cozinhar, por gostar, entendeu? E eu peguei mais aptidão quando eu fui morar em Recife. Eu morava só, eu fui estudar economia, eu sou formado em economista. Um dono de supermercado, engenheiro civil Exato. e um de buffet, economista. Então, fui morar, então não sabia fazer nada. Aí eu lembro como hoje que uma amiga minha me deu uma receita de como fazer o feijão. Aí eu disse: "Aí, dore a cebola". Aí eu coloquei a cebola para dourar e fui fazer outra coisa, tipo, meu Deus, dourei demais. Tava preta que eu queimei. Então assim, fui gostando, então eu conheci, né, nessas andanças, tive um grande amigo que ele fazia, faculdade de gastronomia. E eu tomei tomei gosto em ver, porque eu achava bonito aqueles pratos bem elaborados, aquilo. E a gente foi, entendeu? Ele morava em Recife, eu morava em Caruaru, tinha muita amizade em Caruaru. Vim embora para Caruaru, certo? E a gente chegou, a montar um serviço aqui chamado Personal Chef. E esse serviço de personal chef, que hoje a gente ainda faz, Sim. são os pequenos eventos em casas, em residências, em que a gente leva toda a estrutura de um restaurante e faz um buffet mais direcionado, entendeu, para 10 pessoas, 8, até 2 a gente já fez, entendeu. Uhum. Então começamos a fazer isso e fui criando. Então eu fui fazendo a vivência, tudinho, e a coisa virou uma sociedade, certo. Esse nome dele é Rosinaldo, mas, a gente chamava ele de Naldo. Então eu tenho uma grande amizade com a cantora Elba Ramalho, e a gente começava muito a fazer coisas para ela. Uhum. Ela ia para Recife, a gente ia para o apartamento, montava, fazia um jantar, então fazia os jantares, já teve jantar com Elba Ramalho, com Dominguinhos, com Cezinha, e a gente fazia tudo isso e a coisa foi tomando Fluindo. gosto. Naldo era a parte, técnica, Operacional ali, né? comida, entendeu, elaboração de cardápio, e eu era a parte financeira, Sim. logística, Até essas coisas. pela experiência ali É, com o curso, né, seu certo. Adenildo? Então comecei a vivenciar e saber. Então assim, Naldo era eu acho que hoje ele tá mais focado, virou cabeleireiro e e maquiador. E ele saiu do segmento e disse: "Ó, Danilo, eu não quero mais não. Compra minha parte". Hum. Eu disse: "Tá, vou comprar".
Aí a gente fez até um negócio, eu quero viajar para o Chile. Você compra minha passagem, vamos dizer que hoje desce o quê? R$ 3.000, e você vai pegar todo o material que tem lá no Crato, no Ceará, que estava na casa do irmão dele. Bom, fechamos, comprei a passagem, comprei a parte dele. Assim, a gente tinha material para o quê? Para 50 pessoas, porque eu tinha, enfim. Certo. Aí, como o contato comercial era eu, então as pessoas ligavam. Aí ligaram para fazer um jantar. Eu disse: "Tá, pronto". Eu elaborei o cardápio, eu mesmo elaborei, o cliente aprovou e a gente fez. Eu fiz sozinho o primeiro evento. Não, fantástico, isso é maravilhoso. E assim foi. Foram para quantas pessoas esse primeiro Eu acho que evento? 6 ou 8. Certo. Essa experiência era assim. Então, assim, fui fazendo, surgiu o primeiro casamento com 100 pessoas. E eu comecei a buscar especialização, como saber. Então eu fiz cursos em Paris, certo? Eu tenho um curso no Le Cordon Bleu, que é Uhum. a maior escola de culinária do mundo. Certeza. Fiz com Alain Ducasse também, na escola dele. Inclusive, um dos cursos que eu fui fazer lá, eu não falo francês fluentemente, mas assim, eu consigo entender. Fiz um curso aqui que tinha em Caruaru, que eu acho que tem, que é até bom, é um núcleo de línguas que tem no governo do estado. Eu fiz no Mário 7, com a professora Ivoneide. Então a minha vivência, meu ouvido, meu entender de francês, sou grato a ela, entendeu? Então, assim, aí eu fui fazer essa coisa. Aí quando eu cheguei lá na escola, eu disse: "Bonjour". Ah, aí a mulher, eu disse que eu era o aluno, ela disse: "Você fala francês?" Aí eu disse: "Não, um pouco. Essas aulas são em francês", tá. Eu disse: "Beleza". Vamos lá. Aí não, esse foi o primeiro curso. Aí fiz o curso e certo, você entende, porque veja, talvez você, Bruno, é engenheiro civil, você for para uma aula, você consegue entender pelo contexto, pelo o ver, enfim. Então, aí no outro que eu fui, que eu cheguei lá, aí eu perguntei ao professor, aí essa aula foi em inglês, aí em inglês certo, eu falo bem. Aí cheguei, eu disse: o senhor do CAS vem por aqui?" Ele disse: "Olha, eu estou aqui há 6 meses, ele nunca veio, hoje ele está numa reunião". Então na recepção tinha uma sala com vidro, quando eu cheguei, aí eu vi. No caso, ele era o Ele chefe. é Alain Ducasse, é um Certo. chefe, ele é Experiência. referência, entendeu? Esse é um dos grandes chefes um dos grandes chefes do mundo. E ele chegou, o aí eu perguntei, aí: "Olha, infelizmente Monsieur de Castro vai ter que sair, vai ficar por uma próxima oportunidade". Eu disse: "Tá, mas como é que ele sai por onde?" Ele sai por onde senta. Eu digo: "Oxe, eu vou tirar a foto com ele". E acabei tirando a foto com ele, que foi, assim, um momento bem rápido, ele foi extremamente gentil e foi uma coisa que valeu, marcou. Com certeza. Então eu comecei a especializar, eu comecei a ver, então eu tenho cursos na Itália, eu tenho acompanhamento, eu conheci, então eu virei um chefe que eu pude, eh, ver um molho, saber uma textura. Às vezes eu ofereço uma coisa ao cliente, que eu boto, pronto, por exemplo, um rotolone. Uhum. Entendeu? Então o rotolone, eu disse: "Não, não vou comprar, eu vou fazer o rotolone". E eu fiz um rotolone que, modéstia à parte, ficou muito bom, ficou perfeito. Eu tô olhando aqui pro celular, que eu tô procurando a minha foto falando do Cássio, toda vez eu perco. Então assim, foi uma coisa excepcional, foi uma coisa, essa vivência da gastronomia, de você ir para São Paulo, de você frequentar os restaurantes excelentes, renomados, com estrela. Eu fui naquele, Ue Sushi, de Anderson Aru. Sim.
Fantástico. É uma coisa maravilhosa, uma coisa excepcional. Então, começou-se a se fazer o primeiro casamento, o segundo casamento, e a coisa foi realmente surgindo, certo? A ponto da gente começar a esse aqui é ele, Alan Ducasse. Eu tô esperando Sim. a foto dele comigo, que eu tenho aqui. Então, a gente começou a ver que Caruaru tem um potencial. Olha aqui, pronto, eu e o Alan Ducasse, Sim. tá? Isso foi lá na escola dele. Foi Faz que quanto ano, tempo isso, Adelida? Isso foi não, foi em 2023, que eu acho que foi o print da tela, mas eu acredito que foi antes da pandemia, entendeu? Uhum. Porque a gente tem um momento antes de pandemia, depois de pandemia. Isso, Muito que era o muito que a gente Entendeu? ia Então, comentar. assim, a gente começou a ver a necessidade. Então, começou a surgir festas grandes, festas de 100. A gente já fez casamento de 700 convidados. E hoje, depois da pandemia, eu estava até falando com meu amigo aí, e dizendo que depois a gente teve. Hoje, os casamentos grandes são 200 convidados. Eu não digo nem grande, grandíssimos. Entendeu? O Então, pessoal resumiu muito mais do que resumiu antes. mais, tá? E assim, surgiu uma primeira grande festa, foi um jantar beneficente que a gente fez para a igreja da catedral, para a construção. E eu falei com a Elba Ramalho para ela fazer um show de graça. Então Sim. eu consegui Elba Ramalho, eu consegui Cezinha, eu consegui Cristina Amaral. eh, então foi uma coisa foi aqui Aqui em em Caruaru, Caruaru. lá no Shopping Difusora, que era o antigo Espaço Difusora, lá em cima, que era uma Sim, casa de festa. sim. Então a gente começou, e quando eu coloquei as coisas todas, que eu comprei muita coisa para fazer o evento, eu nunca pensei: "Onde é que eu vou botar depois que acabar?". Acho que eu não tinha nada, eu não tinha um depósito, eu não tinha, então essas coisas eu guardava, em casa, e Deus, onde é que eu vou guardar isso? Porque eu tinha muita coisa, entendeu? Então, assim, eu comecei a ver a necessidade de construir uma casa. Aí meu cunhado chegou e disse: "Ó, por que tu não vê aqueles galpões lá do teu pai? Ó, é tão alto lá. E você?". Aí eu disse: "Olha", quando eu olhei, eu me surpreendi com o tamanho, com a altura do pé direito. Sim. Aí meu irmão é arquiteto, né, Francisco, inclusive ele hoje trabalha na URB. Ele é o diretor da URB, e ele fez o projeto dentro das minhas especificações do que eu queria. Olha, eu quero uma casa muito clássica, inspiradas em linhas de Paris. Então, eu fiz um estudo, aquele meu teto preto, que quando a gente, mas um teto preto. Então, hoje, as casas que são concorrentes nossa, copiaram não, homenagearam a gente, entendeu? Colocando um teto preto. Então, piso de cimento queimado, banheiros extremamente sofisticados. Com Vocês certeza. casaram lá É, e vê, Impressionante. isso. entendeu? Então, assim, Então é uma marca eu acho que já registrada, é, assim, né, aquilo ali, porque não é só um toalete, é um É uma obra de arte. que bom. Então a gente começou a ver e, enfim, casamos os primeiros noivos. Inauguração, assim, da A casa. inauguração, foi. Então, a noiva eu construindo a coisa, e Cíntia e Gustavo. Um beijo quando vocês puderem me ouvir. Eu quero ver a casa. Não, calma, você. Porque a gente estava começando a casa de dentro para fora. O que é que eu tinha que atacar primeiro? O banheiro. Que eu podia fazer funcionar a festa numa cozinha com piso batido na terra, que a gente faz isso fora, às vezes quando vai, sem estrutura nenhuma, e a festa sai. Mas tinha que ter o salão pronto, a frente, na pior das hipóteses, a frente não estava pronta. Porque eu vendi a casa, eu vendi pela planta. Uhum. Ela vai ficar assim. Então, faltando 15 dias para o casamento, ela foi visitar a casa. Ela e a mãe, Cíntia. Então, eu tinha pedreiro, eu tinha encanador, eu tinha Loucura, né, no pintor, meio da aquela coisa. Cronologicamente, eu tinha tempo hábil de terminar. Estava dentro da cronologia do coisa, cozinha já. Aí a mãe olhou, olhou, olhou.
Aí a cara assim. Aí quando foi a festa, o casamento dela era sábado, e na sexta nós íamos. Não, era sábado, na quarta nós iríamos ter uma missa. Nossa família é muito católica. Sabe? Dá um. Calma aqui, deixa eu respirar. Eu acho que na quarta que antecede, né? Que seria justamente Era. antes de Na semana da inaugurar. festa. Antes de inaugurar, e aí vocês fizeram esse momento, né? Aí eu disse: venha pra missa. Sim. A Cintia e a família, no Pra caso. apresentar também. É. Aí ela entrou. Eu lembro como hoje. Desculpa. Nada. Eu respirar, né? E ela chegou, olhou a casa. Pra não dizer que não tinha nada faltando, tinha duas madeirinhas escorando o espelho, que ele tava colado, e tinha que passar 24 horas pra tirar e o espelho ficar colado. Aí ela olhou e fez. Eu disse à senhora que dava tempo. Não, eu sabia não. Enfim, deu certo. Foi uma das grandes festas que o Acácia teve. Eu tenho interessante que a gente teve 2 noivos, os 2 finais de semana seguidos. Cintia e Gustavo, depois Cintia e Gustavo. Gente, É, 2 casais com Então, muito novo. assim, ela chegou e ficou maravilhada. E depois de 3 anos, eu fiz uma homenagem a eles. Coloquei na lateral da casa, tem entre a Jacaúna, o Acácia e a Jacaúna, a gente tem uma ruazinha que vai para o. E ela chegou. Aí eu disse: eu vou fazer uma homenagem a vocês. Vocês hoje estão completando 3 anos de casamento, e a gente está completando 3 anos de casa. A gente vai fazer. O nome daquela rua é Casal Cintia e Gustavo. Ah, que legal. Aí botou, tirou placa, enfim. Então a gente começou, além de empreender, a fazer uma casa extremamente sustentável. Então, a casa que a gente tem captação de água de chuva, certo? Eu nem pensei que eu ia me emocionar tanto, porque essas reminiscências, tá? Faz muita emoção, e eu sou muito emotivo, sou extremamente emotivo. E essa questão de ver o que era, vamos fazer uma casa sustentável. Uhum. E a gente teve a grande chuva de 2016, aqui em Caruaru, que foi uma chuva que eu acho que passou 24 horas de chuva torrencial. E a gente tinha um açude imenso atrás da casa que estava rachado. Rachado, não tinha água. E essa chuva foi tão intensa que o açude, ele simplesmente sangrou em 24 horas. E hoje nós mantemos esse açude cheio. Hoje ele está quase sangrando de novo, que a gente está tendo muita chuva. E a gente não tem Compesa. A gente trata nossa água e trata o nosso esgoto. Aí depois, com o tempo, a gente colocou que é um investimento alto, você sabe, a energia solar. Então a gente não tem Compesa, a gente produz. Eu sempre digo assim: eita, era tão bom que chovesse à noite e fizesse sol de dia. E a gente fez isso. Aí, mais coisas, como é? A gente tem um lixo orgânico que a gente coloca pelo menos, uma festa de 200 convidados, a gente produz pelo menos 60 quilos de lixo orgânico. Entendeu? Biodigestor lá Aí no eu caso. tenho uma biodigestora, que é um processo que transforma o nosso rejeito orgânico em gás de cozinha. E a gente também tem esse mesmo processo, ele elimina, ele solta como produto final um biofertilizante. Eu estava até comentando com ele que é um whey protein com creatina para as Pras plantas. plantas, né? Olha, é impressionante. E a gente distribui isso gratuitamente. Se você quiser ir, eu quero o biofertilizante do Acácia, a gente tem esse produto lá. Ele é excelente. Aí a gente produz 50% do nosso gás, que é o gás metano. Então mesmo eu
abri que é um fogãozinho menor, eu abri, a chama tava forte. Então assim, a gente tem um sítio atrás do Acácia, um espaço que não talvez seja um início para para, fazer o Acácia Garden, Certo. certo? Que é os casamentos ao ar livre. Já é um plano E ali a futuro. gente tem frutas, certo? A gente tem essa semana eu tive em São Paulo para uma feira, que eu fui para uma feira de barman, e eu ando muito por São Paulo para ver as coisas, né. Aí eu vi numa feira pública uma graviola, o quilo R$ 99. Meu Deus. Eu tirei uma graviola de 3,2 kg de lá, eu Eita, disse: olha "Eita, dá aí. mais de R$ 300 se vender É. aqui". Então assim, a gente consegue ter sazonais, caju, graviola, cajá, banana a gente tem praticamente. Então tudo isso é produzido lá no Acácia. A gente tem um processo de criação de galinha, nós produzimos os nossos próprios ovos lá. Então a gente tem o quê? 3 bandejas por dia, depende quando elas estão com raiva, 2. Mas assim, a gente consegue. Quando eu tenho uma demanda muito grande de ovos, como por exemplo, um São João, a gente não trabalha com bolo, o bolo de noiva, mas assim, a gente trabalha com grandes festas que demanda, por exemplo, café junino, que a gente demanda, tem às vezes festas grandes que faz para 600, 700 convidados. Então a gente precisa comprar o ovo fora, porque a gente produz muito. Então é assim, ela é altamente sustentável. Sim. Então isso é um Grande diferencial, né? diferencial, principalmente econômico. Porque veja, eu teria, sem sombra de dúvida, uma Um custo uma operacional, eu né. teria uma taxa de Compesa, pelo menos de R$ 3.000 ou R$ 4.000, certo? Veja, a gente gasta 1.000 litros de água agora tá uma benção, né, não precisa aguar o jardim, nem a gente pelo menos 1.000 litros de água só no jardim, no sítio, por dia. É. Então assim, era pelo menos R$ 4.000 de água, e eu Certeza. não tenho custo nenhum. O esgoto a gente trata, a gente faz tudo isso. É um grande diferencial, né, Bruno, como você colocou. Não só, econômico, né, como você bem frisou, porque com certeza você tem um custo operacional, você teria um custo operacional muito grande atrelado à energia, né, a questão do gás de cozinha que é uma É. demanda muito alta, né, a Compesa sem sombra alguma de dúvidas, né, mas é um diferencial bem importante. E aí, senhora, o senhor trouxe, todas as suas vivências, né, lá fora, tanto exteriormente quanto aqui, no nosso país, né, e sem sombra alguma de dúvidas, isso, inspira muito o senhor, né. A gente entra, pelo menos eu tenho muito essa impressão, assim, de estar em um local francês quando eu entro lá na casa. Porque de fato é uma inspiração muito, E a gente tem todos os português, é, banheiro, toalete, com cozinha, certeza. então a gente tem essa coisa. Então e principalmente, se você não fizer com amor, não rola, não dá certo. Então assim, eu atender a noiva, os noivos, eu atender aquela coisa, eu viver aquele momento. Gente, eu tô participando de um momento muito ímpar da Ímpar. família de vocês. Eu tenho que ter uma liberdade. Então, assim, Bruno, eu sou cliente de Bruno, eu sempre compro lá, essa semana eu vou lá, viu? Então, assim, é muito bom isso, essa coisa. O diferencial que a gente tem, Stefan trabalha comigo diretamente como profissional e ele vê o atendimento que nós temos com eles, com o parceiro, com o staff que está trabalhando no Acácia, em alimentar, em se preocupar. Não, a casa está desocupada. Pode entrar na quarta-feira para adiantar a decoração. Não, tire o material na segunda-feira sem nenhum problema. Sim, Então isso aí ajuda. com certeza.
O senhor falou durante um momento ali da pandemia, né, que foi um momento em que houve o antes e o depois, né. Como é que o senhor poderia trazer para a gente, assim, senhor Adenildo, explanar isso na sua realidade, né? Como foi que a pandemia impactou o Acácia Buffet e toda a sua sistemática? 1 ano e 2 meses parado. Você sabe que é uma empresa parada, 1 ano e 2 meses, não entrava Totalmente. dinheiro, entendeu? Eu lembro como hoje que eu fechei um contrato com uma noiva e ela tinha uma entrada para dar dia 31 e eu viajei pra Europa, certo? E eu cheguei dia 8 de março, a pandemia estourou 20. Foi. Então 8 de março eu estava em Veneza, eu acho que pronto, quando eu saí meu voo era Milão, Roma não, era Milão, Roma, Roma, São Paulo, certo? Quando eu saí na sexta de Milão, o aeroporto de Linate, ele fechou na terça-feira, nem entrava nem saía. Meu Se Deus. tivesse esperado um pouquinho mais, Foi, eu digo: "Meu Deus, ficava. quando ela chegar aí essa noiva", aí pronto, acabou o dinheiro, acabou tudo, não tinha, a gente não tinha, só que o prédio é próprio, eu tenho essas facilidades, Também não então tem um custo alto é, mensal. certo. Não, vá para casa, quando tiver dinheiro eu pago seu salário. Aí veio a suspensão contratual, que ajudou muito, mas assim, quando tinha aquele chamado lockdown, a gente nem orçamento se fazia. Eu tive noivas que, fizeram 5 remarcações, entendeu. Eu tive uma Uhum. noiva que eu fechei contrato com ela em 2000 dezembro de 2018 para casar em 2020, em 1º de maio de 2020. Ela não casou 1º de maio de 2020, não casou em 2021, não casou em 2022, casou, não utilizou o buffet foi para a irmã em 2023, É entendeu, pesado. assim. Então, assim, mas foi uma página virada, foi uma experiência e a gente tá aqui contando a história, que Com bom. certeza. Eu lembro que a gente casou lá, foi 2021. em julho de 2021, né, 12 de Isso. julho. A gente estava com a casa fechada, como era que a gente tinha que pagar? Um Como a absurdo. gente tinha que pagar era como era? Licença. Não, o alvará de funcionamento. Gente, eu tô fechada, era uma contestação que eu dizia em reunião, não tem porquê, entendeu? Então assim, eram coisas que foi o único setor que se virou as costas, o único. De Todos festas. a gente era marginalizado, entendeu? Ninguém se preocupava com a gente, não se preocupava. Não, mas porque Como se a enfim. festa fosse o problema todinho da pandemia, digamos assim. Então, assim, foi uma coisa que viramos, né? Estamos aqui, hoje nós temos um respeito no mercado, e empreendemos com sucesso. Graças a Deus, primeiramente, né? A gente foi muito ousado. Eu sou ousado. Eu vou hoje, então, quando eu vou para um restaurante, eu olho, não, a comida é sensacional. Não, não presta. Não é boa. É, já Então, assim, tem. eu fui um restaurante em São Paulo que se diz de comida francesa, eu perguntei se ele tinha alguma entrada com foie gras. Gente, aí você ir na feira de Caruaru e não tem massa de mandioca nem rapadura para vender, mesma coisa. Mas como? Aí veio um risoto, não era com arroz arbóreo, era um risoto com arroz normal. Eu disse: "Isso não é arroz, isso é um arroz de leite". De queijo, enfim, o produto faz a diferença também. Você ter Itália, gente, Itália é uma coisa gastronomicamente. Eu tinha um compadre, certo, que ele era italiano, ele faleceu, teve um ataque de coração, um infarto e morreu, mas ele era um chefe esplêndido, extraordinário. Então tem um supermercado lá que se chama em Milão, se chama Metro. É Metro ou Metrô, sei lá. Não é de metrô, é é de transporte não, mas era
fantástico. Você via as coisas de queijo. O gorgonzola de lá, ele não é uma pedra de sal como o daqui. É totalmente diferente. Ele tem o sabor de gorgonzola, mas ele não é salgado. Ele é Uhum. adocicado. Então, assim, você fazer um risoto com um produto bom é uma coisa. Você fazer um risoto, você pegar um queijo, um parmesão daqui, se não for um queijo parmesão bom, você não dá o sabor, Sim. entendeu? Então é assim. Uma das dúvidas que eu tenho, assim, do seu modelo de negócio é dada uma certa sazonalidade que existe, por exemplo, uma loja que abre todos os dias, por exemplo, tem uma O certa faturamento. previsibilidade de faturamento, né? E como é que funciona um modelo de negócios como o seu, assim, quais são as dificuldades de lidar com um modelo de negócio que abre mediante demanda, eu diria, né? Demanda. Veja, como todo, a gente tem a festa. Então, é aquela coisa, Bruno, é você trabalhar com uma programação financeira, entendeu? Veja, eu tenho um custo baixíssimo, eu não tenho um custo alto. É um custo que eu dá para eu me manter. Ah, sagrado, salário dos meus funcionários. Como eu não pago aluguel, assim, PTU lá, eu só tenho incidência de IPTU, tá? Então, Eles, no assim. caso, são contratados o mês inteiro ou só para Não, os eventos? eu tenho funcionários registrados, certo? Sou empresa, formalmente, e eu tenho um funcionário registrado. E ah, o garçom que trabalha na festa corriqueira são prestadores de serviço. Então, terminou, tchau, tchau. Entendeu? Uhum. E a gente faz essa previsão. Então, tem os meses que são bons, por exemplo, segundo semestre são maravilhosos. Época de carnaval é ruim pra gente, certo? Pronto, a gente próximo ano nós teremos carnaval em março. Vai ser horrível, porque a gente tem janeiro, todo mundo na praia, fevereiro. Mas veja, janeiro esse 2025 está se comportando mesmo, então a gente só tem uma data disponível, que assim, é difícil. Sim. Aí fevereiro, aí março. Aí março, ninguém tem dinheiro. Aí vai abril, começa a respirar, maio, São João. Entendeu? Uhum. Então, é um estudo, é um eh, se fazer, como é, financeiramente a gente se porque veja, tem os meses bons, a gente tem, mas esse cronograma de a entrada que o cliente dá, essa e se fazer o um bom planejamento. Então, isso aí eu sei fazer, então a gente consegue sobreviver. 2000 a gente tem os crescimentos anuais que eu faço planilhas de crescimento. Eu sei exatamente quanto eu ganhei nessa festa. Certo, exatamente. A festa do dia 22 eu tenho uma planilha. Se eu for na SEACA e pagar R$ 5 para um franelinha que faz, ele vai para o custo também. Então eu Sim. sei quanto é que eu ganho. Eu sei qual é o crescimento que a empresa teve, o quanto foi que ela investiu em 2023, qual foi a diferença de 2023 para 2022, quanto a empresa cresceu, enfim, a gente sabe tudo. Certo. Então, o senhor enxerga só quais são os possíveis cenários aí para esse seu futuro? O que é que o senhor imagina como um crescimento do Acácia? Os planos, projetos futuros, né? Todos os anos o Acácia ele cresce, talvez mais do que o PIB da China, graças a Deus. Então, assim, o mercado de Caruaru é um mercado promissor. A gente entra também em Recife, então eu não só faço Caruaru, eu não só faço evento com a Acácia. Tem noite que eu tenho 3 eventos, um no Acácia, um não sei onde, não sei onde. Eu não gosto de fazer, por exemplo, eu estou numa festa no Acácia fazer um casamento em Tamandaré, porque o cliente ele quer me ver. Então, eu estar no casamento de vocês, eu não estar no casamento de vocês. Então, o meu contato é isso. Eu tenho noivas que me entregam convite de casamento. Você tem que ir. Não, mas eu já vou. Então, tem que ser.
A gente tem que estar. Então fica uma coisa muito que é obrigatório minha presença, porque desse laço, desse vínculo que eu fico com os noivos. Eu acho que como projeção futura ele falou, né, no Acacia Garden, que faz parte ali de planos, né, mais na frente. Expansão no próprio É. local, né? Eu tenho espaço. Veja, é uma casa que ela tem estacionamento próprio, todo fechado, certo? Eu tenho um estacionamento, um para 100 carros e outro para 300 carros. Certo? Não, 300 não, mas 250, 200 carros eu coloco ali atrás, porque a capacidade da casa é 750 convidados. Sim. Então, assim, não tem. É uma casa que ela é toda modulável. Eu posso fazer um evento para 50 pessoas. Usar a casa toda para 750. Enfim. E como surgiu também essa questão de meu pai, eu tive uma ajuda grande do meu pai, sem sombra de dúvida. Primeiramente, Deus. Eu fiz os 50 anos de casado dele. Então, acho que ele pensava que era uma. Eu ia botar umas cadeirinhas de plástico, umas coisinhas. Mas, ó, foi uma das festas que ele disse: Eu não acredito. Olha, foi muito bom. Aí, meu cunhado, olha, pá, ajuda. Aí, ele começou a obra. Aí eu dizia a papai: Papai, vamos começar o banheiro. Não, olha, você espere que eu. Não, vai. E eu. Quando eu fechei, aí eu tinha assim, por exemplo, eu recebia uma entrada de R$ 8.000, por exemplo. Aí eu dizia, não, eu vou comprar toda a cerâmica do banheiro. Então eu sei exatamente os clientes que me ajudaram no banheiro, o cliente que me ajudou com a cerâmica da cozinha. Aí eu fui fazer uma festa de 15 anos de um casal e ele disse, quanto é à vista? Eu digo, meu Deus, eu precisando de dinheiro, é? Aí eu disse X. Aí ele pegou, não, assina o contrato. Aí eu disse, meu Deus. Papai, olha, a gente vai começar. Não, mas eu quero começar o banheiro. Eu tô com dinheiro. O senhor pega, contrata os pedreiros pra gente começar o banheiro. E a gente começou, porque meu medo era o banheiro não estar pronto no dia da festa. Aham, Aí eu teria entendeu? Um Problema sério. com Mas, certeza. graças a Deus. Foi muito bom. Desde já nós E agradecemos, tá, temos um Adenildo? índice de satisfação de quase 100%. Com certeza, assim, Vocês nós temos memórias inesquecíveis, né? Incrível. Daquele momento que a gente saiu ali da cerimônia, né, Bruna? A gente tava com uma fome, eu disse, meu Deus, que horas a gente vai comer? Aí, de repente, tava aquela mesa toda preenchida, só pra nós dois, tu e lembra? eu de lado. Era. Isso fez uma diferença Praticamente grande no puxou a gente casamento. assim, ó, vem cá, antes de É. continuar nas fotos, vai lá comer aqui. Porque os noivos, eles praticamente não comem durante a festa em si. É Muita difícil, né? Eu sempre digo que a festa é de vocês, mas não para vocês. Entendeu? Exatamente. Porque vocês vão andar, tirar foto. Isso aí, esse protocolo é 2 horas, 2 horas e meia. Enfim. No mínimo. Eu agradeço a vocês. Nós que Me agradecemos. emocionou demais. Eu não sabia que ia ser tão emocionante. Hoje Eu foi um dia muito especial, né? Faz parte, assim, sem sombra alguma de dúvida, do senhor e toda a sua equipe. Entendeu? Adenildo, muito obrigada. Agora Uma você honra só me chama de acolher. seu. Ele só me chama de senhor. Né? Oxê. Por quê? Eu vou chamar senhor Adenildo. Adenildo. O senhor gosta como? Adenildo? Adenildo. Então, muito obrigada, viu? Ah, E pra- esperamos recebê-los receber o senhor em outros Pronto, a gente momentos. faz um com 4 horas, tá? Pra Obrigado. nós foi uma honra Tudo Obrigado. de bom. recebê-lo aqui e, assim, é sempre uma satisfação pra gente quando, muito além de um fornecedor, por exemplo, um cliente, a gente tem um amigo e que, de verdade, a gente aprende muito e admira muito o seu trabalho lá no Acácia. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês, né? Siga-nos nas redes sociais. Temos as redes sociais do Acácia. Acácia Buffet. Isso, no Instagram. No É isso, Instagram. pronto. E temos também a do nosso podcast, né? Que é o @cfcast.caruarufrios e @caruarufrios. Siga-nos lá no Instagram também, nosso pessoal, né? É brunolima.cf. E Verônica Liliane Lima. Então é isso, pessoal. Desde já, muito obrigada e até o próximo encontro. Valeu.
Tchau, tchau.